Dr. Idemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho, vice-procurador-geral da República, e também as advogadas, advogados e defensores que fizeram as suas sustentações orais na data de ontem. Doutora Maria Vitória Lemer, doutor Pedro Carriello, doutor Fábio Amado de Souza Barreto, doutor Marcelo Ferreira de Souza, doutor Felipe Freire de Mendonça, doutor Kleber Lopes de Oliveira, doutor Igor Batista de Carvalho, doutor Roberto Brzezinski Neto, doutor Márcio Mazagão Palma e doutor Gabriel Habib. Cumprimento os servidores, família das vítimas, dos acusados, autoridades, imprensa e todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu fiz também uma análise exaustiva dos autos, preparei um voto escrito longo, mas vou fazer, diante da exposição do ministro relator Alexandre de Moraes, apenas alguns apontamentos, já adiantando que o meu voto vai exatamente na linha do voto de Sua Excelência. Eu estou aqui negando as preliminares que foram trazidas, tanto aquelas que já foram apreciadas por ocasião do recebimento da denúncia, que diziam respeito à inépcia da denúncia, à competência do Supremo Tribunal Federal, deferimento da oitiva de testemunhas e outras, assim como outras preliminares que foram trazidas e que foram rejeitadas de modo fundamentado pelo eminente relator. Eu lembro aqui, a propósito, presidente, que o eminente relator expôs por quase 3 horas os fundamentos racionais do seu voto, trazendo aqui inúmeros elementos de prova que levaram à conclusão das condenações que foram impostas no voto de Sua Excelência. Fosse, na verdade, não fosse a competência do Supremo Tribunal Federal, esse caso estaria sendo julgado no Tribunal do Júri. E os jurados sequer teriam o dever de fundamentar a condenação imposta. Teriam apenas que responder a alguns quesitos, como determina o artigo 482 e seguintes do Código de Processo Penal. Então, aqui, a competência do Supremo Tribunal Federal também nos permite analisar de modo fundamentado a conduta de cada um dos réus, de cada um dos acusados, como fez o eminente relator no seu extenso e denso voto, e como também farei aqui no meu voto, que, como eu disse, procurarei apenas fazer alguns apontamentos para não repetir quase na íntegra o voto já proferido pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, como eu disse, em primeiro lugar, estou afastando as questões preliminares. Eu também entendo importante registrar que, a exemplo do que fizemos no julgamento dos casos envolvendo o 8 de janeiro, a imperiosa necessidade de memória e responsabilização plena como instrumento de garantia da não repetição quando se está diante de casos que denotem graves violações a direitos humanos, como tem sido, inclusive, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em especial desde o caso Barrios Altos versus Peru. E aqui, efetivamente, é um caso que envolve graves violações a direitos humanos. Não foi por outra razão que, inclusive de modo raro, como registrou o jornalista Jamil Chad, no último dia 23, que alguns relatores especiais da ONU emitiram posicionamento no sentido de estarem acompanhando esse julgamento e pedindo justiça e reparação para todas as vítimas
do persistente racismo sistêmico, da discriminação estrutural e da violência no Brasil. Então, os relatores especiais da ONU, como dito aqui pelo Jamil Chad, em rara manifestação, jogaram luzes sobre esse caso diante da relevância que ele tem por envolver aspectos bastante caros para o Estado democrático de direito. Então, assim como a ausência de resposta efetiva a incursões contra a estabilidade institucional contribui para a fragilidade do regime democrático, a impunidade histórica de grupos de extermínio e milícias no Rio de Janeiro, como vem sendo apontado desde a CPI de 2008, serviu de combustível para a escalada de violência que culminou no assassinato de uma parlamentar eleita. A tutela penal do Estado Democrático de Direito exige que o Poder Judiciário não apenas investigue e, se for o caso, condene os executores materiais, os mandantes, e também desarticule as estruturas de poder que, fiando-se na ausência de reação estatal, sentem-se autorizadas a eliminar opositores políticos e corroer o tecido social. O acervo probatório desses autos, assim como em ações penais conexas e outras investigações, desvela um quadro estarrecedor de captura do Estado por uma rede criminal complexa, com profunda penetração nos poderes públicos do Estado e também no município do Rio de Janeiro, como já foi, aliás, dito pelo eminente relator. A documentação comprova a existência de uma rede criminal que se apropria de estruturas públicas de poder e promove uma perniciosa simbiose entre o crime organizado, o exercício de mandato parlamentar, o exercício de cargos vitalícios e a estrutura de segurança pública. Controla essa exploração imobiliária, atividade de segurança, o fornecimento de serviços básicos, o direcionamento de votos sob a mira de fuzis. Então, essa era uma primeira observação que eu gostaria de fazer, inclusive à luz do que foi trazido e exibido pelo eminente relator. Quanto à organização criminosa, senhor presidente, senhora ministra, eminente relator, o voto proferido há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes deixou clara uma estrutura estável, com divisão de tarefas, que tinha por objetivo explorar a grilagem, uma grilagem disseminada que envolvia os irmãos Domingos e João Francisco Brazão e que permitiram que eles pudessem amealhar um patrimônio imobiliário considerável. A prova coletada mostra a exploração de atividade imobiliária ilícita, mostra que a família Brazão passou a exercer domínio territorial sobre algumas áreas, sendo responsável pela autorização para a realização de determinadas atividades políticas ou econômicas, sob pena de coação física ou moral, aquilo que o eminente relator denominou corretamente de domínio econômico, territorial e domínio político. Então, eu também tenho a mesma compreensão, a partir de vários elementos de prova que foram coletados, não só pela colaboração premiada, é importante salientar, mas também por diversos elementos, como o depoimento de Orlando Oliveira de Araújo, já citado também pelo eminente relator, aquilo que foi produzido na CPI das milícias em 2008, assim como diversos outros documentos que também estou aqui apontando em meu voto. Também a organização criminosa, ao contrário do que foi dito da tribuna, e
e dito de uma forma responsável e compatível com o dever do advogado, mas a organização criminosa está devidamente configurada dentro da sua delimitação legal. Não havia apenas 3 integrantes, mas sim diversos integrantes, alguns deles, inclusive, já eliminados, inclusive na forma de queima de arquivo, como disse o eminente relator, e que estão também identificados, pelo menos em parte, foram identificados ao longo da ação penal. Então, não há dúvida de que havia essa organização criminosa que foi bem descrita pelo eminente relator. Aproveito para cumprimentar o eminente ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, que nos dá a honra da presença aqui neste julgamento. Então, em resumo, esses vínculos intersubjetivos com Edmilson da Silva Oliveira, o Macalé, Marcos Vinícius Reis dos Santos, o Fininho, já condenados por integrar milícia, além da robusta prova documental das atividades de grilagem e de exploração de serviços ilícitos acrescidos aos depoimentos colhidos nos autos, convergem para o reconhecimento da existência de uma organização criminosa estável, integrada pelos réus Domingos Brazão, Chiquinho Brazão, Robson Calixto da Fonseca, voltada para explorar atividades econômicas e capital político em determinados territórios do município do Rio de Janeiro, mediante uso de coação física e moral, com apoio de integrantes armados, alguns dos quais membros de corporações do Estado. Então, aqui estou na íntegra, acompanhando, como disse, o voto do eminente relator em relação ao crime de organização criminosa que foi imputado e reconhecido pelo eminente relator em relação aos réus Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio, Robson Calixto da Fonseca, a esses réus. Em relação aos crimes de homicídio qualificado, como foi bem demonstrado pelo eminente relator, a investigação sustenta que o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, atuava contra os interesses da família Brazão, pelo menos desde 2008. Esse quadro de antagonismo de interesses era marcado por ações concretas de Marcelo Freixo, que havia atuado na CPI das milícias, mas que também havia se oposto à nomeação de Domingos Brazão como conselheiro do TCE. Paralelamente, a vítima Marielle Franco passou a ostentar protagonismo político, como foi dito e demonstrado pelo eminente relator, promovendo reuniões comunitárias em regiões da zona oeste do Rio de Janeiro, em espaços controlados pela organização criminosa, o que levou a essa intenção de matá-la, eliminá-la, como forma, como já foi dito aqui, usando a expressão do colaborador, de tirar uma pedra do sapato da organização criminosa. Os depoimentos coletados, como de Arley Loureiro Açucena, do general Richard Nunes, reforçam todo o relato do colaborador no sentido de que a motivação dos crimes seria o medo de que Marielle se tornasse uma pedra no caminho da família Brazão. A reforçar o impacto da atuação da parlamentar nas comunidades, há também o depoimento do policial Felipe José Sampaio Alves. Para as milícias e grupos relacionados, as estruturas criminosas do tipo escritório do crime, matar significa simplesmente retirar a pedra do caminho. Esse é o lamentável quadro de insegurança pública em áreas nas quais o Estado deixa de exercer o monopólio do uso legítimo da força, ou exerce de modo corrompido.
Também eu cito aqui em meu voto diversas passagens já trazidas, tanto em depoimentos como em imagens, pelo eminente relator, que demonstram toda a dinâmica do que levou à prática desses homicídios, 2 consumados e 1 tentado, incluindo, né, a infiltração de Laerte Lima dentro do PSOL, a mando dos irmãos Brazão, todo o acompanhamento da rotina de Marielle, assim como a preparação para a prática do delito, que também foi amplamente documentada, a reforçar toda a descrição trazida pelo colaborador, que narrou com riqueza de detalhes como ocorreram esses homicídios, e essa narrativa foi devidamente corroborada pelos elementos de prova. Também, e aí a participação dos réus Domingos, Brazão, João Francisco Inácio Brazão ficou amplamente documentada a partir das relações que eles mantiveram com os integrantes da milícia e também com aqueles que participaram da prática criminosa. As ações de monitoramento, especificamente atribuídas a Ronald Paulo Alves Oliveira, o Major Ronald, também ficaram demonstradas. As investigações mostraram que o Major Ronald não apenas era uma liderança da milícia no Rio de Janeiro, mas também homem de estrita confiança da família Brazão para questões de grilagem de terra e segurança. A prova documental, incluindo o depoimento de Orlando Oliveira Araújo, aponta que Ronald atuava como braço técnico operacional dos irmãos Brazão na Zona Oeste, sendo responsável pela implementação de infraestrutura e loteamentos irregulares e pela articulação entre o mandato político e o poderio armado local. Então, de fato, também aqui a participação do Major Ronald, ela é sustentada por diversos elementos de prova que convergem com a colaboração premiada de Rony Lessa e também registros telemáticos que apontam na mesma direção. Também é preciso lembrar, na linha do que já foi dito pelo eminente relator, que a prova material que corrobora o relato do colaborador Rony Lessa também envolve a identificação de intensa comunicação telefônica entre os aparelhos de Ronald e de Laerte Silva Lima, que era justamente aquele infiltrado no PSOL para fazer o monitoramento de Marielle e de outras pessoas ali do partido. A utilização do telefone de Laerte por Ronald para contatar Macalé, conforme narrado pelo delator, explica a ausência de ligações diretas entre o major e executores, evidenciando a compartimentalização de informações dentro da organização criminosa, o que é bastante comum também, que nós já discutimos isso em julgamentos passados. Existe, naturalmente, uma compartimentalização de informações e contatos dentro da organização criminosa, até para dificultar atos futuros de persecução. Eu também aqui, no meu voto, como fez o eminente relator, eu estou afastando as argumentações defensivas, porque, em que pese tenham sido colocadas de forma técnica e com bastante
uma atuação exemplar da defesa, elas não têm o condão de afastar o acervo, vasto acervo probatório que foi produzido ao longo da instrução, como demonstrou o eminente relator. Eu também aqui, senhor presidente, após uma reflexão e ouvindo também o voto do eminente relator, entendo que a denúncia não deve ser acolhida na íntegra apenas em relação ao co-réu Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior. Como bem expôs o eminente relator, em relação apenas a este co-réu, de fato, existe uma dúvida razoável, né, em relação à sua participação nos homicídios, mas não em relação à sua atuação com o objetivo de obstruir as investigações e também em relação ao recebimento de vantagem indevida em troca da ausência da prática de atos de ofício e de outros atos que eram da atribuição deste co-réu na condição de diretor, de chefe da polícia ali do Rio de Janeiro. Mas na mesma linha do eminente relator e pelos robustos fundamentos trazidos por Sua Excelência, entendo que é o caso de condená-lo pelos crimes de obstrução de justiça e corrupção, na forma do artigo 317, porque existe ampla demonstração, amplo acervo probatório, com prova testemunhal, com áudios, com diversos elementos que permitem concluir a prática desses crimes, que, como foi bem exposto pelo eminente relator, na visão da Procuradoria-Geral da República, estavam compreendidos na imputação dos homicídios, mas que, aqui fazendo uma análise a partir dos fatos e não da imputação, parece-me também possível, de um lado, afastar a imputação da participação nos homicídios consumados e no homicídio tentado, mas permitem que haja a condenação pelos crimes que também há pouco referi. E, como dito por Sua Excelência, quer dizer, não é uma afirmação isolada que permite afastar essas imputações, porque são diversos elementos que mostram não só a omissão desta autoridade na investigação desses crimes, mas também uma ação ativa com o objetivo de obnubilar, de tentar apontar o canhão, como foi dito, para outras pessoas, de modo que as investigações levassem a nomes que não aqueles que eram os efetivos responsáveis pela prática dos homicídios e pela participação em organização criminosa. Então, senhor presidente, eu farei a juntada de voto escrito com todos os elementos que vão na linha ao encontro daquilo que foi trazido pelo eminente relator, mas, com esses apontamentos, eu estou votando para acompanhar Sua Excelência, de modo a julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva, deduzida na denúncia,
para condenar o réu Domingos Inácio Brazão pelos crimes de obstrução de justiça e pelos homicídios consumados e tentados, na forma trazida pelo eminente relator. Da mesma forma, o réu João Francisco Inácio Brazão, para condenar o réu Robson Calixto da Fonseca pelo crime de organização criminosa, condenar o réu Ronald Paulo Alves Pereira pelos crimes de homicídio, os homicídios consumados e tentados, e condenar o réu Rivaldo Barbosa Araújo Júnior pelos crimes de obstrução de justiça e pelo crime de corrupção previsto no artigo 317 do Código Penal. É esse o voto, senhor presidente.